Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco aí com as notícias do nosso Vascão. Pessoal, ontem o Pedrinho concedeu uma entrevista muito importante aí, falando de diversos temas, falando da situação do Rafael Paiva, também falando do potencial construtivo de São Januário, também ele falou o que ele achou do clássico contra o Flamengo e muito mais, cara. Vamos falar disso, vamos falar também das probabilidades do Vasco ir para a Libertadores. Temos aí os cálculos dos especialistas. Muita coisa pra gente falar no vídeo hoje, mas antes de começar, deixa o like, se inscreve aí no canal se você não está inscrito, ativa aí o sininho das notificações aí para você receber os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal Vamos Vasco. Muito obrigado aí quem está se inscrevendo no nosso canal. Nossa meta agora é chegar a 220 mil inscritos. Tamo junto aí, quem está sempre acompanhando aí nosso canal. Bom, pessoal, ontem o Pedrinho concedeu entrevista aí ao canal Amigos Futebol Clube e falou sobre diversos temas aí com muita relevância para o torcedor vascaíno, né? Um desses temas aí foi a situação do Rafael Paiva, o nosso treinador aí que vem fazendo um belíssimo trabalho à frente do Vasco, cara. Números maravilhosos aí. Com o pouco que ele tem, ele tá fazendo um ótimo trabalho, realmente um trabalho para ser muito elogiado. E o Pedrinho falou a respeito dessa situação, né? Ele diz estar muito contente aí com o trabalho que vem sendo realizado e confirmou que o Rafael Paiva é novo técnico do Vasco aí, que ele foi efetivado, não tem mais essa aí de ser técnico interino, de ser técnico somente tampão, ele chegou aí para ser realmente o treinador do Vasco oficialmente. Está explicado aí a situação do Rafael Paiva, ele enfim ganhou essa grande oportunidade, vai seguir aí como técnico do Vasco, torcendo para que o Vasco tenha dado um bom contrato para ele, porque é um cara que está merecendo, está fazendo um trabalho que muitos técnicos cascudos, como o próprio Ramon Dias, não conseguiram fazer com esse mesmo elenco aí, e entre outros treinadores que passaram pelo Vasco recentemente, e agora chega aí o Rafael Paiva, um cara totalmente desconhecido, um cara que só trabalhou nas categorias de base, teve a primeira oportunidade de ir como profissional e deu muito certo, né, cara? Tá fazendo o que tem que fazer ali, ele tá sugando o máximo dos jogadores. O elenco do Vasco é um elenco extremamente limitado. A gente sabe muito bem que se fosse com outro treinador, como a gente viu lá com o Boina, né, cara? O Vasco estaria rebaixado hoje, porque não é qualquer técnico que queria sugar o máximo aí desses jogadores para que eles pudessem entregar o máximo possível nos jogos e acreditarem, né? Os jogadores estão totalmente fechados com o Rafael Paiva, acreditam no trabalho dele, estão acreditando no projeto do Vasco, que é ser campeão da Copa do Brasil. Eles abraçaram essa causa, tanto da diretoria e também, claro, do próprio torcedor. E a chegada do Pedrinho, também do Rafael Paiva, mudou drasticamente o futuro do Vasco. Nesse ano de 2024, a gente sonha com a vaga na Libertadores e até mesmo com o título da Copa do Brasil, cara. Isso daí é muito grande. Poucos treinadores conseguiram isso aí recentemente no Vasco. O último foi o Zé Ricardo, que também estava iniciando lá um trabalho, só que o Rafael Paiva dá mostras que é um profissional acima, muito acima do Zé Ricardo, e torcemos aí para que dê muito certo a permanência do Rafael Paiva. Está efetivado, o Pedrinho confirmou. Sempre bom ressaltar que em 23 jogos aí no comando dos profissionais, o Vasco ele apenas perdeu 5 jogos, cara. É um ótimo aproveitamento. De 23, ele perdeu apenas 5 com esse elenco do Vasco. Imagine, como eu sempre falo aqui, imagine se o Vasco tivesse um elenco melhor ainda, tivesse grandes jogadores, tivesse grandes zagueiros, um meio-campo mais compacto, um meio-campo mais combativo ali, com certeza o Vasco estaria brigando pelo título brasileiro, porque o trabalho feito pelo Rafael Paiva é algo extraordinário, né? E além disso, o Pedrinho também falou a respeito de outras coisas. Ele falou do clássico contra o Flamengo. Ele disse que até certo ponto se sentiu aliviado com o resultado, mas não satisfeito, porque logicamente ele queria a vitória, né? Depois da humilhação que a gente sofreu no primeiro turno. Eu também tô fechado com o Pedrinho nessa, cara. Não comemorei tanto assim o empate, tanto que você pode até analisar ali meu pós-jogo ali, ver que eu não estava totalmente feliz, porque eu esperava algo além disso. Eu esperava que o Vasco fosse jogar mais. O Vasco jogou covardemente no primeiro tempo contra o Flamengo. Teve um bom tempo de reação, né? Conseguiu ali nos minutos finais aquele gol, um belíssimo gol, a arrancada do Ryan, a jogada do Emerson Rodrigues, o cruzamento do Pumita e o gol do Coutinho, a Laverrete, um gol muito bem trabalhado pela equipe do Vasco. Isso trouxe um pouco de alívio para o torcedor, mas não uma satisfação ao meu modo de ver, porque o Vasco não venceu o clássico, né? Manteve ali uma boa sequência de resultados, né? Chegamos aí a 6 jogos sem perder dentro do Campeonato Brasileiro, mas num todo eu senti que o Vasco poderia ter jogado melhor, porque o Flamengo não tinha seus principais jogadores. O principal jogador do Flamengo não estava em campo, que era o Pedro, né, cara? O De La Cruz também não estava jogando, a Arrascaeta bem baleado, mais ou menos em campo, e o Vasco tinha totais condições de ter jogado melhor. Infelizmente não fez, e o Flamengo dominou o Vasco, poderia ter feito 4-5-0 novamente, como foi no primeiro turno, mas dessa vez o Vasco contou com a competência, pelo menos isso,
de alguns jogadores que ajudaram bastante ali na defesa, e o Vasco se safou de levar uma goleada, e como a bola pune, como falam por aí, o Coutinho foi lá e fez o gol de empate do Vasco, teve ainda a oportunidade de virar a partida naquele contra-ataque do Verratti. Se o Verratti troca a bola com o Emerson Rodrigues, né? Ali talvez a história seria outra e hoje a gente aqui estaria comemorando até agora a virada do Vasco nos minutos finais ali contra a Mulambada, que seria algo maravilhoso, né? Mas infelizmente não veio a virada, o Vasco somou um pontinho, o que nos deixou ali ainda no páreo para brigar por essa pré-Libertadores. Estamos na 9ª colocação com 35 pontos, o Internacional venceu ontem e ultrapassou o Vasco, chegando à 8ª colocação. Só para fechar aí o assunto, Pedrinho, ele também revelou que a negociação aí pela venda do potencial construtivo de São Januário teria dado uma travada. Ele afirmou que os termos estão sendo renegociados e em breve devemos ter algum tipo de novidade aí, se vai destravar esse negócio para o Vasco, enfim, começar aí a realizar as obras em São Januário no final desse ano, quando acabar o Campeonato Brasileiro. Deixa aí nos comentários aí o que você acha da efetivação do Rafael Paiva, novo técnico do Vasco, né? Não é notícia para mais ninguém, mas já está efetivado aí, oficialmente confirmado pelo Pedrinho. Ninguém tinha oficializado isso ainda, ninguém tinha falado a respeito disso. O Rafael Paiva foi até perguntado em coletivas aí, mas ele disse: eu me sinto técnico do Vasco, eu sou o técnico do Vasco hoje, e ele já sabia que já era efetivado, né? Menos a mídia e nós torcedores, e agora está confirmado para todo mundo que o Rafael Paiva de vez é o técnico do Vasco. O Pedrinho também falando aí sobre o clássico e também o potencial construtivo de São Januário, que infelizmente deu uma travada. Bom, pessoal, agora vamos falar aqui das probabilidades do Vasco de a Libertadores, Sul-Americana e até mesmo o mínimo rebaixamento, né, cara? O Vasco esse ano, claro, não está lutando por rebaixamento algum, mas mesmo assim ainda existe uma mínima chance, né, cara? O Vasco precisa exorcizar isso o mais rápido possível, chegando aos 45 pontos tão sonhados, mas isso já não é problema, né, cara? O Vasco não briga realmente contra o rebaixamento, mas para a estatística, o Vasco ainda tem, de acordo com o Globo, 0,86% de chance de rebaixamento, 72,9% de Sul-Americana, 11,3% de chances de ir para a Libertadores via G6. Não calcula aqui um possível G8, porque não está confirmado absolutamente nada. E G4 é praticamente zero a chance do Vasco de ir para a Libertadores via Campeonato Brasileiro. Segundo aí o site especializado, chance de gol, o Vasco tem 0,4% de chance de rebaixamento, 82,6% de Sul-Americana, 6% de pré-Libertadores, o G6 e G4 não calcula. O espião estatístico do GE, o Vasco tem até um 0,01% de chance de título. Libertadores via G4, 0,40%. Libertadores via G6, 3,62%. Sul-Americana, eles não calcularam. Rebaixamento, 1,6% ainda. De acordo com o Infobola, 0% de chance de título, 2% de chance de Libertadores via G4, 13% de Libertadores via G6. Sul-Americana não calcularam. Rebaixamento, 1%. E fechando, probabilidades aí no futebol da Universidade Federal de Minas Gerais, calcula que o Vasco tem 0,045% de título, não calculou aí o G4 do Vasco na Libertadores, G6, 11,3%, Sul-Americana, 72,9% e rebaixamento, 0,86%. Essas são as chances do Vasco dentro do Campeonato Brasileiro, tanto de Libertadores, Sul-Americana e até mesmo o mínimo rebaixamento e o mínimo título, né? Esses sites são especializados nesse assunto aí e torcemos para que o Vasco conquiste essa pré-Libertadores aí via Campeonato Brasileiro e Libertadores diretos na Copa do Brasil, né? Vamos ter 2 vaguinhas aí para Libertadores, né? O Vasco vai ter vaga para dar e vender, se Deus quiser. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Tamo junto. É nóis.